Bom dia, primeiro ano. Na aula de hoje, dia 10 de novembro, a gente vai estar estudando sobre tabelas e gráficos, né? Isso, dando continuidade à atividade que a gente iniciou na aula passada. Então, vocês vão abrir o livro aí na página 45, certo? Para a gente iniciar aí a segunda questão. E aí, na segunda questão diz assim: esses mesmos professores também fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos que cada aluno tem. Quais são esses professores, tias? O professor da aula passada, que fez a tabela, vocês vão lembrar aí com aqui, que fez a tabela sobre o tamanho do pé, né? Isso, o número que cada aluno calçava. Então, esses mesmos professores também fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos que cada um tem. E aí a gente vai observar o resultado da pesquisa no gráfico de colunas. Então, nós temos aí a quantidade de irmãos, né? Isso. E aí tem a professora que diz assim: nesse gráfico, as colunas estão no sentido vertical, certo? Ela faz essa observação. Vertical é para cima, certo? E aí, o título desse gráfico, nós temos aqui como quantidade de irmãos. Na linha vertical, nós temos a quantidade de alunos. E na linha horizontal, nós temos a quantidade de irmãos, certo? E aí, na letra A, pergunta: qual o título desse gráfico? Então, olha, o título desse gráfico é quantidade de irmãos. Então, vocês vão preencher como quantidade de irmãos, certo? Então, tia vai esperar um pouquinho, que é quando vocês escrevem aí, tá bom? Pra gente ir pra letra B. Pronto, gente, vocês já copiaram aí, né? Já corresponderam, quantidade de irmãos. Agora, a gente vai pra letra B, que diz assim: quantos alunos não têm irmãos? Então, a gente vai olhar aqui na tabela, no gráfico, e aí a gente vai ver que tem aqui, ó, não tem irmão. E aí a gente vai ver onde é que ele termina. Ele terminou aqui. Qual é o número que ele toca? A gente vem, ó, tocou no número 3. Então, quantos alunos não têm irmãos? 3 alunos. E aí vocês vão responder na letra B, 3 alunos. Na letra C diz assim: há aluno com mais de 3 irmãos? Então, vamos olhar. Com mais, nós temos alunos que não têm irmão, nós temos alunos que têm apenas um irmão, temos alunos com 2 irmãos, 3 irmãos e só. Não tem nenhum aluno que tenha mais de 3 irmãos. Então, há alunos com mais de 3 irmãos? Não. Na letra D, qual a quantidade de irmãos que mais aparece? Então, a gente vai olhar qual dos alunos aqui, quantos alunos tem tem um irmão. Então, a gente vai olhar aqui qual é a quantidade que toca o maior número. Então, é a quantidade de um irmão, não é isso? Então, vocês vão colocar um irmão. Na letra E, diz assim: o que a menor coluna representa? Então, qual é a menor coluna? Nós temos a coluna que não tem irmão, não é isso? Nós temos a coluna com um irmão, 2 irmãos e 3 irmãos. Então, vamos olhar qual é a menor. A menor aqui está na cor vermelha, não é isso? E ela toca, qual é a informação dela? O que é que ela representa? Os alunos que não têm irmãos. Então, vocês vão completar aí na letra E com essa resposta: os alunos que não têm irmãos. E aí, nós vamos para a letra F, que diz assim: você tem irmãos? Quantos? E aí, vocês vão responder se tem e qual a quantidade, tá bom? Fazendo isso, a gente vai para a página 46, certo? Responder aí a sexta questão, tá bom? A sexta questão, nós vamos para a página 46 responder a letra G. E aí, complete a tabela a seguir com as informações do gráfico. Então, a gente vai completar essa tabela aqui com as informações lá do gráfico. Então, vocês vão compreender que os dados são o mesmo, não é isso? Os dados da tabela do gráfico vai ser os mesmos dados da tabela, e que as informações contidas no gráfico são as informações que a gente vai construir a tabela. Então, a gente vai olhar qual é o título, quantidade de irmãos. Então,
Qual é a primeira coluna? Quantidade de irmãos. Não tem irmão, 1, 2 e 3. Na segunda coluna, quantidade de alunos. Então, a quantidade de alunos que não tem irmãos, vocês vão olhar lá no gráfico, no gráfico e vão completar a tabela. Quantos alunos não têm irmãos? Aí vocês vão colocar. Quantos alunos têm 10 irmãos? Quantos alunos têm um irmão? Quantos alunos têm 2? Quantos alunos têm 3 irmãos? E aí vocês vão completar essa tabela, tá bom? Então, gente, ó, por hoje é isso. Vocês vão ficar aí para completar, né? Resolver essa letra G. E aí, na próxima aula, a gente volta dando continuidade a esse estudo.